Fala, nação rubro-negra! Flávio Skin chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o grande confronto, entre Flamengo e PSG pela final do Mundial de Clubes. Todo mundo tentando entender como vai jogar o Flamengo do técnico Felipe Luiz e também o PSG do técnico Luiz Henrique. Os dois treinadores muito inteligentes estão se estudando para essa grande decisão que vai acontecer agora na próxima quarta-feira. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa aí o seu like para dar aquela moral. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. O jogo que vai acontecer também na quarta-feira, lá em Doha, no Catar, na final do Intercontinental. O Bruno Cortes está por lá, acompanhando de pertinho as informações do Flamengo e traz detalhes pra gente. Fala, Bruno! Olá a todos, o Flamengo voltou aos treinamentos nessa segunda-feira, depois de um domingo de folga para os jogadores, o primeiro dia livre nesse domingo para os jogadores do Flamengo, que vinham uma sequência frenética de treinos e jogos aqui no Catar. E agora o técnico Felipe Luiz já pensa na grande final de quarta-feira contra o Paris Saint-Germain. Ele tem todos os jogadores à disposição, o departamento médico do Flamengo está vazio. O último a sair de lá foi o Pedro, que não jogava há quase 2 meses, voltou no último jogo contra o Pirâmide, jogou o finalzinho do jogo, atuou bem, quase fez um gol, deu caneta. Então Pedro pode ganhar ainda mais minutos para essa grande final contra o Paris Saint-Germain. O time francês já chegou aqui a Doha, no Catar, treinou nessa segunda-feira também, mas foi um treino fechado para a imprensa. O Hakimi, jogador marroquino, está machucado, não veio para cá, mas Dembélé e Marquinhos estão aqui, não jogaram as últimas partidas. O Dembélé com uma virose, o Marquinhos se recuperando de uma lesão, estão aqui e veremos se vão para o jogo contra o Flamengo. Um abraço a todos. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. O Paris Saint-Germain, ao longo do campeonato francês, ele já vem mexendo muito no time, né? Ele tem poupado, entre aspas, poupado para estar mais firme na Liga dos Campeões da Europa. Então, ele tem feito trocas habituais, assim, ao longo dos jogos do campeonato francês. A ver como ele vai lidar com esse jogo, né? Se ele vai continuar o sistema de rotação pensando em priorizar a Liga dos Campeões da Europa ou se vai com todos os cobras aí, né? Tem muita coisa que está influindo aí. Primeiro que é uma temporada muito atípica para alguns europeus, porque ela teve a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano e obviamente, isso mudou muito a rotina desses clubes, né? Você está acostumado a perder alguns jogadores para esses clubes perdem muitos jogadores para as suas seleções em grandes competições, porque os elencos são grandes seleções, mas isso está influenciando. Tem também a questão de administrar para a segunda metade da temporada, quando as grandes competições vão se resolver. Mas teve também questões sérias de lesão mesmo, Sim. né? Houve um momento em que o Luiz Henrique perdeu o trio ofensivo inteiro de uma vez, perdeu o Fabiano Ruiz, perdeu o João Neves por muito tempo, e aí equilibrar isso foi difícil. A questão do Hakimi agora é grave, uma questão, é uma lesão importante. E a busca por um jogador para o setor, que acabou recaindo nesse momento no Zaire-Emery, ela ainda desequilibra um pouco o time, então tem um pouco disso tudo. O fato dele ter poupado no último jogo não é dizer que ele poupou porque vai ficar preocupado com o Flamengo, porque é o Flamengo. Não, e além disso, é muito normal no campeonato francês, de fato, que isso aconteça. Teve muita lesão também e, assim, teve um jogo de Liga dos Campeões há uma semana atrás, teve a partida contra o último colocado, o Metz, que é o último colocado do campeonato francês, e uma viagem a Doha para fazer um jogo, enfim. Agora, uma coisa que a gente não sabe é o quanto o bastidor do clube tem a influência de ser um jogo no Catar, que é o dono do PSG. Sim. O quanto isso gera de deixar uma boa imagem. Não estou dizendo de ganhar, que ninguém pode garantir ganhar jogo nenhum, mas de um tipo de compromisso com esse jogo. O jogo é um dia antes do Dia Nacional do Catar, que é uma data nacional lá. O quanto isso pesa, assim, no que está no bastidor do PSG, de que a comissão técnica saiba que precisa dedicar um tipo de atenção. E, evidentemente, quando entrar em campo, o time vai tentar ganhar. Eu imagino que seja uma escalação do PSG muito próxima da ideal dele, que ele tenha no momento. Todo mundo viajou. É natural que o jogo não povoa o imaginário desses europeus como povoa o nosso. Mas na hora que começa o jogo, é um time muito forte, que o Flamengo em um jogo tem talento eventualmente para vencer. É possível, embora não seja o provável, que é a análise que a gente faz sempre antes desse tipo de choque.
Independentemente de quem jogar, né, Praz? É um time muito bom, né? Do Paris Saint-Germain. Ô, Diniz, sempre tem essa dúvida, né, da importância que eles dão, né? O PSG poderia ter ganho 2 títulos mundiais, né? Um intercontinental e um mundial no mesmo ano, né? E assim, a gente sabe que alguns projetos dessa área, eles são muito baseados em mercado, em construção de imagem, né? E eu acho que isso para o projeto do Paris Saint-Germain pesa muito. Como o Mansur falou, é no Catar, né? Tem a questão do comando do PSG. Tu vê, no último jogo ele rodou até o goleiro, né? O Chevalier, dos 16 jogos, jogou 14 e o reserva jogou 2. Então, assim, eu acho que eles vão... e outra, é um jogo só, né? É um jogo só. Se fosse um torneio... Até como antigo, com 2 jogos, ou o próprio Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, mas sendo um jogo só, eu acho que, assim, cara, não tem porquê, por todo esse cenário que até o Mansur já construiu, de ser no Catar, de ser um dia antes eu acho que eles vão a Vera, não vai esperar que eles menosprezem o jogo, né? Eu acho que eles vão tentar ir com o que tem de melhor, o que tiver de melhor. Óbvio que tem algumas questões físicas que de repente, como falou do Marquinhos, do Dembélé, que de repente eles não jogam até porque não estão 100%. Mas eu acho que o PSG não vai tirar o pé, não. Mas do outro lado tem o Flamengo, que tem um baita time, cara. O Doué também não tem jogado, né, com frequência como titular. Até no jogo contra o Atlético de Bilbao, ele fica no banco de reservas, entra na parte final do jogo. Ele não tem conseguido ter sequência, né? Ele também enfrentou problemas físicos. Então, como o Mansur disse, são vários os problemas. O goleiro... É uma questão que o Chevalier já ficou no banco no último jogo, mas a avaliação de muita gente era que ele não estava à altura do que se esperava para o PSG. Isso foi assim, isso foi uma jogada assim que a gente bate palma pela personalidade do Luiz Henrique, mas até hoje é difícil de entender uma transição tão abrupta assim, cara, tão radical, sabe? Eu já vi fazer transição de goleiro, traz o cara, ele fica no banco, começa a joga a taça e o outro joga o Nacional, depois vai dando mais minutos, mas fazer essa ruptura, como o PSG fez do cara campeão da Champions, simplesmente chegar, não conto mais contigo. É uma e a transição ruptura... dele para o Manchester City, né, onde se tem uma enorme exigência do jogo com o pé, porque tinha o goleiro mais influente do mundo, talvez, que era o Ederson. E uma das explicações, e não é a especialidade. E uma das explicações que o Luiz Henrique dá é que ele não é... O Donnarumma, ele fala, o Donnarumma é um dos melhores do mundo da posição, mas eu quero um goleiro com outras características, que entregue outras coisas, né? Bom, tomara que não se arrependa, né? A avaliação de goleiro hoje está muito ligada ao estilo de jogo, modelo, parte tática do time. O Marquinhos tem uma questão, né? Porque a parte física dele é importante. Mas o Zabarni, que o clube contratou, era do Bournemouth, ainda deixa um pouco de dúvida em relação à atuação dele. Quanto ao Dembélé, eu acho que é uma questão menor, né? Porque tem surgido alternativas ali, de vez em quando com o Mayolu, de vez em quando com o Mbaye, que é jogou até contra a seleção brasileira. Jogador de Senegal. E que é uma grande jogador que desperta uma enorme expectativa. Pois é, vamos ouvir os 2 jogadores do Flamengo, o Alexandro e o Luiz Araújo. Eles falaram sobre essa expectativa de enfrentar o Paris Saint-Germain. Muitos jogadores que estão no elenco hoje talvez já jogaram contra a maioria dos jogadores do Paris, seja contra o Paris ou por seleções. Então isso daí pesa sobre os conhecimentos que temos sobre eles, né? Sobre o estilo de jogo individual de cada um e também sobre o estilo de jogo do Paris. Eu enfrentei o Paris algumas vezes, enfrentei os jogadores também do Paris algumas vezes e sei a dificuldade que eles podem colocar contra nós. Mas também isso, junto com o treinador, vai ser colocado para nós. Vamos continuar estudando o máximo possível o Paris, seja individualmente ou seja coletivo, para quando chegar no jogo a gente estiver o mais preparado possível. Assistimos muito o PSG jogar na Champions League. Eu mesmo gosto muito de assistir futebol e o PSG não encantou só a mim, mas o mundo inteiro. Sabemos de todos os grandes jogadores que tem, não só defensivamente, mas ofensivamente com certeza faz a diferença. Jogadores que são muito diferentes no 1 para 1, que pode decidir um jogo. Então
o melhor de tudo é que a gente conhece todos eles, mas sabemos que no momento do jogo pode sair alguma coisa diferente, mas vamos estudar muito mais do que já estudamos e se Deus quiser sair com esse título que é o sonho de todos nós. O PSG sim é o favorito, é o time a ser batido, é o time atual campeão da Champions League, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, mas sabemos da nossa qualidade também, deixamos favoritismo para ele, entramos com o pezinho no chão para jogar o nosso futebol, mas sabemos também da pressão de vestir o manto sagrado, de vestir a camisa do Flamengo, sabemos que é o sonho de toda a nação, mais de 45 milhões, mas vamos entrar com o pezinho no chão, jogar muito futebol e no final a gente vai ver quem vai sair campeão. Tá aí o Luiz Araújo dando entrevista. É um indício de que ele vai ou pode começar jogando, Mansur? Ou seria uma surpresa muito grande? Boa pergunta. Uma coisa que eu tenho pensado muito sobre esse jogo, é natural que se compare, especialmente na cabeça do torcedor do Flamengo, esse jogo com o jogo com o Bayern. Pelo nível de exigência, pelo tamanho do adversário. É que eu acho que esse jogo ele exige cuidados diferentes. O Bayern, o PSG também vai pressionar, vai tentar sufocar, mas o Bayern fazia isso, recuperava a bola para tentar fazer o jogo acontecer no campo de ataque e gostava de ter posses longas e construir. Um grande problema contra o PSG é se o jogo fica de ida e volta em algum momento. Porque é um time que em campo aberto, jogadores recebendo para correr no espaço, eles trucidam qualquer adversário, porque são jogadores muito fortes desse tipo de jogada. E aí eu acho que o Filipe Luís deve estar preocupado em ter na linha de frente jogadores que sejam bons de costas, recebendo essa bola sob pressão, conservem um pouco a bola para ter um ritmo de ataque que minimize perda de bola, para o jogo não ficar muito descontrolado, a bola indo e voltando. Pode ser que o Luiz Araújo, nesse ponto, tenha um ponto, né? É um jogador que parte da ponta com mais característica de meia, de vir por dentro, de ajudar a construir. Isso pode ser um ponto a favor dele. Plata é outro jogador que o Felipe confia muito nele no jogo de costas. Né? Mas aí eu acho que tem também a questão física, né? O Pedro teve pouquíssimo. Se seria muito surpreendente. Se tivesse 100%, você acredita que o Felipe colocaria o Pedro? Pelo que a gente já viu no passado o Felipe fazer em jogos desse nível, ele não usou o Pedro, né? Ele não usou. Contra o Bayern, o Pedro não joga, né? Eu tô até checando quem começou, se foi o... Porque eu me lembro que o Bruno Henrique começa contra o Chelsea, né? Olhando aqui, ó, Bayern. Escalação, não tem o Pedro. Não, Luiz foi o Plata. Arrascaeta, Plata. Foi o Plata, E Gerson. Você acha que ele jogaria? Já. Se tivesse 100%? Difícil responder. Não tenho essa convicção, não. Não tenho Você escalaria, Press? O Pedro? Mas o momento do Pedro no Mundial era diferente, porque ele voltava de uma lesão longa, né? E agora também. Mas agora a questão física, eu acho que impede ele mesmo de jogar 90 minutos. Eu acho que essa discussão... Então, quando a gente fala o Pedro 100%, eu acho que... Só que a gente não tem o Pedro 100%, né? Ele vem de dois problemas do braço, depois o muscular. Então, é praticamente a chance nula que ele vai começar jogando. Ainda mais num jogo contra o PSG, com a intensidade que deve ser esse jogo. Amanhã o Plata começou Chelsea e Bayern. Plata, né? Eu acho que não foi o Brunet. O Brunet que entrou no segundo tempo do jogo com o Chelsea. Vamos ver. Amanhã talvez tenhamos mais informações. Bruno Coates está lá em Doha, no Catar, para tentar desvendar a escalação do Flamengo para esse jogo de quarta-feira contra o Paris Saint-Germain. Então tá aí, meus amigos, tá chegando a hora, hein? Flamengo e PSG, final do Mundial de Clubes e, logicamente, né, todo mundo muito ansioso para esse grande confronto, o campeão da América enfrentando o campeão da Europa. E lógico, né, queremos muito acreditar que o Flamengo vai vencer esse jogo e conquistar o bicampeonato mundial, que para nós rubro-negros é um grande sonho, né, meus amigos? Flamengo que conquistou seu primeiro mundial em 1981 e agora em 2025, depois de tantos anos, tem aí a possibilidade, né? Está a um jogo de conquistar o mundo de novo. Acreditamos muito nesse Flamengo do técnico Filipe Luís, que simplesmente em 2025 foi avassalador, empilhando taças, Supercopa, Libertadores, Brasileirão, né? Venceu aí, logicamente, o Campeonato Carioca, venceu as duas competições, né, as duas taças agora do Mundial de Clubes e chegou agora a esse grande momento, né, o ápice do Flamengo aí em 2025, que é a possibilidade de conquistar o mundo de novo.
Ô, meus amigos, eu nem tô dormindo, não sei você, mas a ansiedade está lá nas alturas para ver o nosso Mengão conquistar o mundo de novo e dessa vez, pelo menos para mim, né, que não era nascido naquele ano de 81, será a primeira vez, tá? Então realmente estou muito ansioso para este confronto e detalhe, hein, acreditando muito no nosso Flamengo. Tô muito confiante que o Flamengo vai levar esse título e logicamente vai ser espetacular, como eu já imagino. Beleza, meus amigos? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. Link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, cara, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!